Boa tarde, galera. Já tem aí, eu acho, o pessoal entrando. Estamos ensinando mais um webinar da Activity. Dessa vez vamos explorar o Ceph um pouco. Vou estar me apresentando. Meu nome é Bruno Carvalho, eu trabalho com TI há cerca de 15 anos. Sou certificado em algumas certificações, eu tenho letrinhas. Meu foco atualmente está voltado para DevOps, Cloud, SDS. E vamos agora falar um pouco do roteiro, do que a gente vai estar passando nesse webinar. Vamos falar aí do que é o Ceph, por que utilizar. Vamos falar um pouco da diferença do Enterprise versus o Ceph. Vamos falar o timeline do desenvolvimento e as versões atuais. Quem está contribuindo para o projeto, cases. Vamos começar a falar um pouco da arquitetura do Ceph, componentes do cluster, full PG do cluster, como é que funciona um pouco mais interno, como está a integração do projeto com o OpenStack, como o OpenStack está se integrando para o Ceph. Hoje é o casamento perfeito, a nuvem com SDS, e as ferramentas de deploy atualmente no mercado. O que é Ceph? É um sistema distribuído, o Ceph é um sistema de história distribuído unificado. Ele foi desenhado para ter uma excelente performance, confiabilidade, estabilidade, considerável por muito o futuro do Store. Ele está sendo projetado para as infraestruturas de nuvem workload emergente, que é o caso das nuvens em si. Como eu falei, é o casamento perfeito do OpenStack, mas funciona para vários tipos de aplicações, a gente vai ver no decorrer desse webinar. Não falei antes, pessoal, mas as perguntas, você pode ir enviando, que no final eu vou estar respondendo. A gente vai ter um tempo aí de resposta para as perguntas. Mas por que utilizar o Ceph? Olha, todos esses tópicos eu vou comentar. Ele foi projetado para ser altamente escalável, então ele vai a exabyte. O Cern tem um cluster enorme dele, eu vou falar mais para frente. Todos os componentes do Ceph, ele é escalável, você pode escalar ele horizontalmente, então ele não fica preso naquela escala vertical. Alto desempenho, replicação e tolerância à falha, no caso ele não tem ponto 1 de falha, single point of failure. Não são necessários arrays caros, a gente não precisa ter controladoras caras, redes especializadas, que antigamente a gente tinha que ter para storage, como 5-channel. A gente não usa nenhuma camada de RAID. Ele auto se gerencia, ele auto se recupera de um desastre, caso uma máquina caia, ou um disco entre e comece a ter problema. Vamos ver isso mais para frente também, no slide. É uma plataforma de armazenamento unificado. No caso, no mesmo cluster, você tem block, objeto, file storage. Isso é fenomenal. Funciona com hardware de commodity, você não precisa ter hardware especializado para ter um SDS do Ceph. Então, aquela máquina x86 que você tem lá, ela vai funcionar perfeitamente e com custo bem abaixo. Ele tem um RDB nativo no kernel, desde do 2.632, que é o Hard Blocks Device, que a gente utiliza para bloco. E tem outras coisas que vêm também nativo do Linux, CFFS, vamos falar mais para frente. Relacionado à questão do hardware de commodities em si, é interessante eu vou falar algumas dicas de o que é interessante ter. É interessante você ter um hardware com pass-through, tem JBoard, para não se utilizar nenhum tipo de hardware na configuração. Não deixe de falar, vou falando aqui também, vamos falar a diferença agora do Enterprise Storage para o Ceph. Único propósito, o Enterprise Storage, você tem um único propósito, alguns têm até alguns outros propósitos, mas você tem que comprar uma caixa a mais, ou você tem que botar uma feature a mais. O Ceph, ele é multipropósito, a gente vê aqui. Hardware, ele é baseado em hardware, Enterprise Storage. No Ceph a gente tem software distribuído. Vendo lock-in,
No caso, você tem um Enterprise Store, você tem um vendor lock-in com ele. Se você for para o open source com o Ceph, sem necessidade, ele é licenciado em LGPL, aqui no Livro Geral Public License. O Enterprise Store, ele tem um limite de escala, a gente fica limitado na escala, sendo que o Ceph, ele escala em exabytes. Se você precisar escalar o Enterprise Storage, você vai escalar ele botando mais discos, e mais discos, vai ser uma hora que você vai ter que comprar outra caixa. Além de que você chega no limite também do seu hardware, de processamento, de memória de uma caixa de Enterprise Storage. Então, você vai escalar ele verticalmente, mas se você chegar no nível vai chegar um nível que você vai ter que escalar, comprar uma outra caixa, porque ele vai estar lá com CPU, com a memória que lotada no caso, né, de processamento. Isso aqui. Vindo do Software Defined, tem a vantagem de você hoje tornar a sua infraestrutura hiperconvergente. No caso, o que seria isso? Antigamente, na infra tradicional, você teria que comprar uma estrutura de servidores própria para computação e outra estrutura para storage. Hoje, com o Software Defined, você conseguiria colocar tudo de uma máquina de x86 e fazer por convergência, utilizando processamento e armazenamento do mesmo hardware. Isso é uma economia fenomenal. E convergência é a última palavra hoje em redução de custo para data center, né? Então, tem muitas empresas em si que estão utilizando hiperconvergentes, utilizando o Ceph por baixo, com outras tecnologias, né? No caso, veio com o amadurecimento da era da nuvem, né? Vamos falar agora um pouco como estão as versões atuais do Ceph, para onde a gente está indo, como que funciona isso tudo, a timeline de ciclo de desenvolvimento. Hoje ainda tem muita gente eu trouxe aí de abril de 2016, cadê? Abril de 2016, vocês podem ver, e até julho de 2018, tem todas as versões atualmente, estamos na Luminous, que é essa daqui, mas tem muita gente ainda que não foi na Luminous, está na última versão LTS, que é o Gel. Logo dela, ela saiu em 2016, logo em 2017 saiu a Kraken, e agora nós estamos na LTS como Luminous, e a próxima para sair seria a Mimic, e o próximo LTS é a Nautilus. Você pode ver lá, tem uma nomenclatura, X0Z quer dizer uma release de desenvolvimento, A1 você vê é um candidato release para teste, são os bravos usuários aí que utilizam, né? E quando a gente já está na X2, Z já é uma versão estável para utilização. Ela tem um ciclo aí de uma para outra de 9 meses, e a cada 18 meses entra um ciclo de LTS, no caso, né? Tem breakpoint para duas releases. O upgrade delas, por exemplo, você pode fazer uma atualmente hoje, que estamos na Luminous, para Nautilus. Você pode, se tiver em Luminous ali e quiser passar para Nautilus, você não precisa atualizar para o Mimic. É a mesma coisa do Gel para o Luminous, né? E a última versão agora da Luminous está em 12.2.4. Se quiser informação, eu deixei um link aqui embaixo, pessoal, que tem todo o ciclo aí de versões, timeline de desenvolvimento. Antes da 10.2 tinha tem várias outras. Então, quem quiser acessar pode consultar lá. Quem está contribuindo aí? Os grandes players do mercado estão contribuindo, estão utilizando o Ceph. Eu peguei essa métrica dos últimos 5 anos. Aqui embaixo tem o link também de onde eu tirei essa informação. E você vê que tem grandes players do mercado utilizando o Ceph, como SDS. Red Hat, SUSE, são os caras que estão desenvolvendo Intel, Yahoo, Canonical. Eles são os caras que estão contribuindo com código, estão contribuindo com integrações em si. Tem muita gente utilizando, fazendo os tools, ferramentas. Então, você vê que é um projeto maduro.
ele já tem muitos anos aí no mercado. Aí você vê aí que tem Interlink, DreamHost, Intel, mas atualmente a Red Hat tem bastante commit, até porque o Seguil, que é o criador em si, ele é da Red Hat, mas a gente vê aí como os grandes players como a SUSE, Canonical, Mirantes, Intel, sempre está commitando, sempre está participando do código aí. Hoje a gente tem um dos maiores cases de Ceph, é o CERN. Ele, na última versão agora do Luminous, chegaram a ter 65 petabytes, mais de 10 mil OSDs, no caso, mais de 225 servidores. É um case gigantesco que o CERN tem. O Yahoo Flick também está transformando toda a sua estrutura de Object Storage para dentro do Ceph. Ele tem aí praticamente, se não me engano, 3 petas. É um case gigantesco, então você pode ver que é uma solução muito robusta de storage. Agora a gente vai falar um pouco da arquitetura do Ceph. Mas acabou que já está seco. Como vocês podem ver aqui, ó, começando por baixo, a gente tem aqui um cluster de Ceph composto por monitors e OSD, são os componentes principais, além de outros que eu vou falar mais para frente. Temos aqui como se fosse 3 monitors, 3 servidores, com vários servidores de OSDs. Quando a gente fala servidores de OSDs, vamos falar os servidores que está com disco na barriga em si, onde cada OSD será um disco. Que eu coloquei alguns, mas poderia ter vários. A forma de acesso, você tem 3 formas de acesso. Como falei, ele é multipropósito. Caso você tenha um Object Storage, você consegue ter acesso através do protocolo Swift S3. Vamos falar um pouco mais do protocolo no próximo slide. Você pode falar Block Storage, utilizando RBD com host, no caso host, VM ou SCSI, entraria por aqui. Ou File System, né? Seria por via NFS ou CIFS. Então, pode ver que você tem várias formas de acessar o server, várias formas diferentes de utilizá-lo para um propósito, seja por Object Storage, Block Storage ou File System. Vamos falar um pouco também do que cada um tem aí, de vantagens em si, que suporta, não suporta. Essas são algumas que eu coloquei aqui. Object Storage fala S3 e Swift. Por exemplo, OpenStack fala Swift, então ele se integra super bem com OpenStack. Ferramentas que falam S3 também vai falar diretamente super bem com ele. Ele é multi-tenant, ele tem integração com o Keystone do OpenStack, e ele faz multi-site replication. Então, você pode ter seus objetos replicados em várias zonas, ou datacenters diferentes, ou países diferentes. O Block Storage suporta KVM, libvirt, tem suporte a Snapshot, faz clone, e Disaster Recovery Site. A versão do LTS, ele já saiu também do Luminous, com a opção do RBD Mirror, que você joga uma imagem ou um pool para um outro cluster. E o File System, suporte POSIX, ele é compatível com POSIX. O Kernel Drive suporta nativamente, fala NFS, CIFS, e você pode entregar o seu Hadoop com ele. Então, você não precisaria estar utilizando um HDFS no caso. Você poderia fazer o Hadoop se conectar diretamente com o File System do Ceph. Eu cheguei a falar mais cedo das interfaces de entrada, mas eu vou falar um pouco mais nesse slide de como cada camada funciona. A chamada de API aplicativo de Swift S3 fala com o Radus Gate do Ceph, que é um aplicativo que faz a conversão, a comunicação do Swift S3 para dentro do Radus Gate do Ceph. Host VM fala via protocolo RBD. Existe uma libRBD, que se chama aqui, no caso, ele falaria
para baixo dos Compute Node, de um OpenStack ou do KVM com esse protocolo. E os clientes, toda a parte de cliente, NFS, CIS falaria em CEF-FS. Aí tem uma outra camada de líbrados, que essas interfaces de cima se comunicam com essa camada aqui, que você poderia ter a sua própria aplicação também, desenvolvida em C++, em Java, falando direto com a camada do librados, né? Que é o que chama de líbrados. E a parte do rados de baixo, né? Que é o cara aí que faz o autogerenciamento, a replicação, todo o gerenciamento do cluster do Ceph. Um dos principais componentes do Ceph, agora vamos falando um pouco dos componentes, um dos principais componentes do Ceph é o monitor. Como que atualmente o monitor funciona em si? Ele precisa de NTP, ele precisa estar com todos os servidores bem configurados. Recomendado ter 3, porque ele tem core, sempre interessante ter um número ímpar, com 3 servidores monitor vocês conseguem fazer um cluster gigantesco de Ceph. Quando o cliente solicita qualquer coisa para o Ceph em si, a primeira coisa que ele faz é falar com o monitor. Ele tem 3, mas ele tem um líder. Então, primeiro ele vê quem é o líder e solicita esse líder, que é essa comunicação que ele faz aqui. Ó. O cliente vem, solicita o mapa do cluster ao monitor e o monitor retorna para o cliente. Com esse mapa, ele vai saber onde estão os discos que ele pode acessar e aonde ele vai poder gravar os dados. Caso desse dê problema, ele consulta o outro. Se você tem 3, ele tem um core de 2. Se um ficar apenas no A, ele não vai funcionar. Você pelo menos tem que ter 2 no A para ele funcionar. É possível ter mais, é possível também ter mais. É possível ter menos, mas não é recomendado. Agora a gente vai falar da estrutura de OSDs. No caso, as OSDs são os discos, o DIMO do Ceph, no caso é o Object Storage Daemon, que cada disco você tem um DIMO de OSD. Vindo para a camada de baixo aqui, ó, esse é um cluster Ceph, e tem vários servidores físicos, no caso vamos chamar esses servidores de OSD, tem os monitor aqui no meio do cluster, e na camada de cima, como que funcionaria? Cada disco em si, ele recebe um DIMO de OSD falando com ele. Nas versões antigas, a gente tinha um file store, que era um Nginx, que ele falava XFS. Hoje, a partir da versão do Kraken, do Luminous, o Luminous já está estável, o Blue Store, pela comunidade. Algumas desenvolvedoras em si de software, como a Red Hat, fabricante que dê suporte, ainda não estão dando suporte, mas outras sim, como o SUSE, a Canonical, eu acho que nas próximas versões vão dar suporte. Mas, então, para cada disco no servidor, ele tem um daemon onde ele grava esses dados. Toda a parte de recovery desses discos em si, ele tem uma inteligência de replicação de uma para outra, que eu vou falar mais à frente nos próximos slides, quando eu começar a falar de Cluster Map. Ele tem outro daemon chamado MDS, que no caso é utilizado pelo CEF-FS, quando eu quero fazer um ponto de montagem lá, um NFS. São esses caras esse cara que se grava. Os dados são diretamente feitos por cluster de OSD e os metadados do POSIX, no caso, ele vai para esse daemon. Recentemente, agora, o Ceph inseriu mais um daemon na sua arquitetura, que é o MGR. Ele vem com um novo dashboard agora, que antigamente não tinha. Foi introduzido no lançamento do Kraken aí. E ele consegue agora ter uma API de integração com o cluster do Ceph. Você pode agora criar pools através de API. Tem esse novo dashboard. Ele veio para apoiar praticamente o monitor, né? Tirando um pouco a carga do monitor. Mas com o MGR você consegue fazer várias integrações nativas, com Prometheus, Zapier, FluxDB, você consegue exportar várias métricas em si. E o dashboard que a gente não tinha antes, que agora a gente tem, né? Então, pessoal, falei para vocês aí um dos principais componentes do Ceph, que é o monitor, as OSDs,
metadatas e o management. Esses atualmente são os 4 daemons principais que a gente tem hoje em um cluster Ceph. Como funciona internamente isso? Vou explicar aqui. Esse é um slide mais assim, tem mais informações. Eu creio que a gente vai conseguir passar a ser o mais claro possível. Quando um objeto é gravado no cluster do Ceph, esse objeto ele cai dentro de uma pool. Eu botei aqui SSD e SATA, mas poderia ser qualquer outro nome, como se fosse um OpenStack, eu faria um cluster, um pool de Nova, pool de Cinder. Esse pool, eu posso escolher a quantidade de réplicas que eu tenho nesse pool. Pode ser uma réplica de 2, uma réplica de 3. Erasure Code, que poderia ser um RAID 5. Quando você cai numa pool, ele cria PGs. E essas PGs são espalhadas em vários discos, em várias OSDs, dentro dos hosts. No caso aqui a gente tem 1, 2, 3 hosts. E o cluster map de algoritmo que vai falar, que vai dizer, o cluster que você configurou em si. Eu quero que esse cara... O cluster map você pode configurar ele por OSD, por hosts, por salas, por data center. Tem várias opções para você configurar o seu cluster. Aqui ele está configurado em si por host. Então vamos dizer o seguinte, ele tem uma replicação de 2 aqui. Vamos dizer, o OSD1 está replicado aqui, o PG1 está replicado na OSD1. O PG5 está replicado aqui no host 2. Vamos dizer, se o disco onde está o OSD5 falhar no host 2, ele vai simplesmente fazer uma replicação para o OSD1, vai fazer uma replicação para o OSD4. Então, ele sempre vai ter uma réplica de 2. Ele automaticamente faz isso. Ele se gerencia e se recupera se caso algum disco venha a ter algum tipo de problema. No SATA aqui, está com pool com replicação de 3. Ele pode fazer uma de 2, outra de 3. Então, ele vai estar sempre replicando o dado para 3 hosts físicos, para 3 OSDs diferentes, as PGs. Poder ter mais réplicas. E caso ele sempre vai estar com a réplica que você configurou no seu rule sets em si, no seu cluster map. Se eu botei 3, se um disco der problema, ele vai tentar achar um outro disco em um outro host para fazer esse tipo de replicação. É interessante falar que também, quando você faz uma réplica de 3, vamos dizer assim, você está... o espaço útil do seu store é apenas de 33%. Então, porque ele vai replicar, você tem lá um tera, ele vai ocupar bem só 33% disso. Tem outras formas de estratégias de se ganhar mais dados, que no caso, que é o Erasure Code, que você pode fazer um RAID 5, que você teria aí de 60%, mais de 50% de espaço útil ganho para isso. Isso aqui é mais ou menos como funciona o caminho da gravação do dado. O cliente solicita o dado para o Cluster Map. Cluster Map grava o objeto no pool, fala a pool que você tem que ir, e o Cluster Rules faz a estratégia que você precisa, 2 réplicas, 3 réplicas. Normalmente um cliente, quando se grava o OSD, ele vai para uma primária OSD, no caso um disco só que ele grava, e esse disco que é o primário, que é escolhido pelo cluster, ele replica para o secundário e para o terciário, no caso, né? Toda a leitura é feita só por uma OSD, você tem 3 dados replicados, mas ele só consegue ler por uma. E a escrita também, tanto a leitura e a escrita também é feita por uma, mas ele só dá o ACCAR para o cliente em si quando ele consegue gravar nos 3 discos, nos 3 OSDs. A diferença entre o Firestore, que vinha nas versões anteriores do Ceph, que tem até hoje nas versões do Ceph, e para o novo Blue Store, que está na versão Luminous, ele
Eles tirou a camada de XFS, que antigamente você tinha uma camada de XFS para usar com FileStore, na versão agora do Luminous, com a nova engine de BlueStore, você não tem mais essa camada. Então, os testes que tem aí feitos pela comunidade do CEF diz que você ganhou de 2 a 3 vezes mais performance tirando essa camada. Na versão nova também do Luminous, com BlueStore, você tem que estar com o MGR Managed também nesse cluster, isso já é um obrigatório. Como eu tinha falado antes, alguns vendors estão suportando, outros ainda estão esperando para colocar ele efetivamente na sua linha de suporte. A Canonical provavelmente está na próxima versão LTS já esteja com ele suportado. A Red Hat também não está ainda. Creio que só a SUSE está suportando o BlueStore. E parece que ele trouxe bastante performance em si. Só está eliminando a camada de XFS, no caso, de file system, né? Poderia ser XFS, ST4, tem vários outros, mas o recomendado é XFS, por isso que eu estou batendo mais martelo no XFS. E essa versão nova do Luminous que trouxe o BlueStore, ele veio com várias outras vantagens, veio com checksum de dados, compressão de dados, veio com muitas melhorias em si. E veio também o MGR, que é o manager que ele está ajudando até a fazer melhorias de balance no cluster. Vamos falar agora um pouco da integração desses componentes com o OpenStack em si. Como que o Ceph está se falando, né? Como falei, é um casamento perfeito. A parte de cima, aqui a gente tem o Radus Cluster do Ceph, com seus montes, MDS, os OSDs, onde grava os dados. E a parte de cima a gente tem os componentes do OpenStack em si, os módulos. Como eles hoje estão se integrando com o Ceph. Keystone hoje, o Swift falando com Radus Gate, via libRadus. O Cinder está falando via libRBD, se comunica também com o Ceph. O Glance, onde guarda as imagens da nossa nuvem, falando via RBD. O Nova, onde está lá nossas instâncias, fala via QEMU, via libRadus BD. E o Manila, que tem a questão de compartilhamento de arquivo, que está vindo aí com a integração utilizando libcepfs. Algumas coisas já estão homologadas aí no Manila na versão nova do Luminous, que antigamente não tinha, para falar o Manila diretamente com libcepfs, mas alguns players já estão suportando. E tem o Celometer também, que fala libRadus, que é a questão de métricas, que fala com o cluster do Radus. Então, hoje a gente vê que o Ceph é um casamento perfeito com o OpenStack em si, né? Ele se fala praticamente com todos os modos. Esses são os mais conhecidos, provavelmente deve ter outros. O OpenStack tem outros também, mas esse é o que se fala em si com o Ceph, que se utiliza mais você vê mais utilizando em produção. O Swift tinha falado, não cheguei a comentar, mas ele é o objeto história do OpenStack. Então, você pode fazer o Swift do OpenStack, falar com o cluster do Radus, via Radus Gateway. Então, é um casamento perfeito aí para sua nuvem aí, que você está implementando um OpenStack, ter um cluster de Ceph. E, além do que, você pode estar fazendo aí uma hiperconvergência, utilizando tanto a computação do OpenStack do Nova, junto com as OSDs, os dados do Ceph. Tem muita gente fazendo isso também, transformando tanto o poder computacional como o poder do storage, de armazenamento na mesma máquina, né? Isso parece estar sendo uma casadinha perfeita aí, até para a economia de grandes empresas, startups. Eu peguei o survey aqui da comunidade do OpenStack, e a gente pode ver que 48% da utilização na nuvem
de OpenStack está sendo feita com Ceph, está sendo feita aí com Ceph RBD. 11% a gente pode ver está sendo feita aí em QA e Dev, 6% em POC. O segundo player que vem aí é o LVM, mas você pode ver que praticamente 48% aí da nuvem em produção hoje no mundo está se utilizando o Ceph com o OpenStack. Por isso que eu falei, esse é o casamento perfeito para quem está pensando em colocar sua nuvem no ar em OpenStack, utilizar o SDS Ceph como back-end de storage. Todos esses slides aqui tem um link embaixo de onde está saindo essas informações, você pode estar consultando. Todo ano sai esse survey, esse documento. Então, a gente está vendo um crescimento aí exponencial dessa utilização do Ceph com o OpenStack. Falando de algumas ferramentas de deploy, hoje, para estar implementando o Ceph, né? Tem a Ceph Deploy, que era antigamente bastante utilizado. Hoje o pessoal está utilizando mais o Ceph Ansible do que o Ceph Deploy, mas a principal é a Ceph Deploy. Tem o Puppet Ceph em si, é utilizado pelo Puppet. Tem o Chef Ceph. Tem o SaltOpen e o DeepSea, que é utilizado até pela SUSE, tem uma interface OpenIT muito bacana, mas só suporta SUSE. O Ceph Ansible aí, Red Hat em cima, utilizando, praticamente, quando você compra um storage da Red Hat, com certeza é o Ceph Ansible que eles utilizam para fazer o deploy. E tem o Juju+, que a Canonical utiliza para fazer o deploy de todo o Ceph, não só Ceph, como a nuvem deles também. E eu vou estar passando aqui um pouco, vou falar de uma delas que atualmente eu estou utilizando, que é com Juju e Maz, para deployar o storage da Canonical. Essa é o Juju, a ferramenta de modelagem de serviço. Ela é open source, ela é orquestra de serviço em nuvem, ela faz integração não só com a deploy do Ceph em si, mas com outras coisas. Ela é desenvolvida em Go, no caso é desenvolvida pela Canonical, está na versão stable 2.3. Pode ser utilizado tanto na fase por interface web em si, como CLI. Com o Juju em si a gente consegue configurar, implementar, ele gerencia o nosso cluster de Ceph também, entre outras coisas. E a casadinha perfeita, Juju e mais. Juju faz toda a integração dos serviços, os deploy, a gente pode ver aqui, hoje, nessa tela em si, nesse cluster de Ceph que eu apresento aqui, eu tenho ali 3 monitors, 2 Ceph OSD SSD, no caso, são máquinas, são 3 Ceph Monitor aqui, são 3 máquinas, 2 Ceph OSD SSD, que eu criei meu pool com 2 máquinas aqui, 3 Ceph Rados Gateways e 2 Ceph OSD. Eu poderia botar mais, adicionar, remover, integrar outros módulos aqui. E aqui eu crio a minha modelagem de aplicação em si, e daqui eu encaminho para o MAS, que é a ferramenta que gerencia as máquinas físicas para mim. Mas é uma ferramenta aí de open source, né? Para gerenciar Body Method. Também desenvolvido pela Canonical, é feito em Python, está na versão aí 2.3 stable. Tem interface de web, tem a CLI. No caso, ele permite transformar os servidores físicos aí em instâncias como se fosse nuvem, né? Ele provisiona muito rápido e como também ele reprovisiona rapidamente. Torna-se, você começa a fazer seu Body Method aí de elástico, né? De repente, de dia, você utiliza uma carga nos seus barimetros para fazer alguma coisa, e à noite você pode reprovisioná-lo automaticamente para fazer outro tipo de carga, né? Esse cara aqui também tem muita gente utilizando também, a AT&T, Walmart, Verizon, Microsoft, utiliza muito mais para gerenciamento de barimetro. E no caso, ele gerencia hoje a parte de máquinas físicas do meu OSD, onde está as partes dos meus discos, são todas gerenciadas pelo MAS. Todo que é disco físico dentro do meu cluster Ceph em si está sendo gerenciado pelo MAS. O Juju entra nessa parte só para deployar e configurar os serviços que eu preciso. Quando eu faço um deploy, eu mando o Juju deployar, ele vai para o MAS, fala com o MAS via API,
liga a máquina que eu preciso, faz toda a configuração do sistema operacional, adiciona um agente e gerencia todos os meus OSDs. Isso é bastante interessante. Um OSD no Juju e mais um OSD meu cair, der problema, ele automaticamente tenta recriar novamente. Basta trocar o disco, colocar o disco lá, ele cria para mim automaticamente. Isso é bem bacana do Juju e mais. Com certeza, as outras ferramentas eu não tive muita vivência e provavelmente também faça isso. Estou passando mais experiência com o Juju e mais. Essa é uma telinha aí do MAS. Pode ver que tem várias máquinas deployadas aí, as versões. Suporta vários tipos de body metal, Intel, suporte a Intel, ele suporta KVM, suporta VM também, se quiser fazer um pool de máquinas virtuais aí dentro também é possível, provisiona Red Hat, provisiona Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, Windows, tem vários recursos aí como de zonas, você pode ter uma zona, separar os seus pools de máquinas físicas por zona, ele tem IPMI, coleção de subnet, VLAN tag, DNS, PROC, NTP, toda a integração dele também você pode fazer, não só com o Juju também, o mais você pode fazer uma integração dele com o Chef, com o Ansible, com o Puppet. Ele é um gerenciador de bare metal, no caso. Então, ele tem uma API, você pode falar com várias outras ferramentas de DevOps em si. Tem descoberta automática de VLAN, de subnet, de rede, faz enlist automático para PXE. Então, tem uma gama aí de recursos para gerenciar seus bare metal em si, né? E o que vem por aí? A versão nova do Ceph, o Mimic em si, ele não é LTS, mas vem muitas coisas bacanas. Provavelmente aí tem prometido vir com Dedup, QoS, que eu tô esperando, tô ansioso para a saída do QoS, que a gente não tem ainda no Ceph o QoS. Todo o QoS do Ceph é feito pelos hypervisor em si. Esse é uma feature aí que é bastante esperada, creio que pela comunidade. Ele vai vir com várias melhoras do UX, provavelmente ele vai vir com o dashboard aí versão 2, que é uma implementação do OpenIT, que a SUSE utiliza muito, a SUSE está colaborando muito com esse projeto também, que vai vir bem mais robusto, a gente vai ter um dashboard bem mais bem melhorado, né? A gente vai poder criar as pool por lá, que hoje é só em linha de comando, e a partir trouxe o Ceph Manager, a gente consegue fazer chamada de API para criar, ele vai ter um progress bar lá, uma barra de recovery, né? Quando um disco estivesse recuperando, ele vai dizer lá quanto tempo falta para esse disco se recuperar em si. E tem o PG Autoscale por aí também. Hoje em dia você tem que fazer conta para ver quantos PGs você tem que ter dentro de um pool. Tem uma Red Hat tem uma calculadora para isso. No site do Ceph, na documentação do Ceph em si, tem lá também a conta que você precisa fazer para quantas PGs você tem que ter em cada pool. Então, isso vai tirar essa camada ainda de dor de cabeça para os administradores, ele vai fazer o cálculo do autoscale dos PGs. Hoje em dia, você cria uma PG, você não pode descer uma PG, você tem que criar um outro pool. Tá vindo algumas coisas aí também, não sei se no Mimic, o pessoal já vai estar começando a fazer isso, que é deployar o Ceph com o Kubernetes, jogando ele para Docker. Tem um projeto chamado Hook, feito pela Quanto, GitHub lá, botar github.com/hook, ele tem lá falando do projeto de Ceph com Kubernetes. Ainda não vi ainda ninguém em produção utilizando, mas eu acho que a partir das novas versões aí a gente vai ver muita coisa aí, além o OpenStack já está fazendo isso, acho que o Ceph está indo para esse caminho também de estar utilizando Kubernetes, até por conta da sua atualização, para ser uma atualização mais rápida, mais transparente. E a próxima do Mimic vai ser o Nautilus, que é o LTS. Creio que lá a gente vai ter mais as features maduras. E torço que é para que saia aí o QoS aí, que o pessoal que eu almejo tanto. Eu acho que tem muita gente também pedindo. O Dedup para a galera de backup também. Deixa eu ver se eu estou passando do meu tempo aqui. Enquanto aí não. Temos aí mais uns 5 minutos, mas eu acho que seria isso aí. Eu vou falar um pouco mais aqui, então, do que eu estou utilizando hoje.
Eu estou utilizando a versão 12 do Ceph, estou usando muita coisa com storage da Canonical, por isso que eu apresentei a ferramenta do Juí+, hoje estão me atendendo super bem. Mas tem... Muita gente falou, quando eu falo em Juí+, para deployar, fica receoso se funciona, se é produtivo. Então, estou passando a minha experiência que sim, o negócio funciona, é bem interessante. Mas tem aí toda a parte de as outras ferramentas também muito bacana aí, além da comunidade dos players do mercado. Hoje os maiores aí que estão muito engajados no projeto do Ceph é a Red Hat, a Intel, a SUSE, a Canonical. Bem, pessoal, creio que a gente está finalizando, deve ter alguns minutinhos aqui. Eu vou abrir para algumas perguntas aí, se ficou confuso, pode perguntar, eu respondo. Vou deixar aí meus contatos também, para quem quiser saber mais informações, para estar ajudando. Eu tenho um blog também, que eu posto muita coisa técnica, é o brunocarvalho.net, lá eu estou sempre postando muita coisa relacionada às ferramentas de deploy que eu estou utilizando atualmente, como o que eu estou implementando, o que eu estou estudando. Lá tem muita coisa do Ju, tem do Mas. Ainda não tem tanta coisa do Ceph em si, porque tem coisa pra caramba para colocar lá, né? De vez em quando deixa um tempo. Mas eu vou abrir agora para perguntas aí, a gente vai tocando aí, vou tentar responder o máximo. Mas meu canal também está aberto aí com vocês, podem enviar e-mail, brunocarvalho.tivt.com. Tem um Rodrigo perguntando aqui se o Blue Store continua com a possibilidade de construir camadas de cache, de disco rápido, server escrita. Bem, o Ceph tinha um tier antes aí, Rodrigo, que até tem, eu acho, mas está um projeto aí descontinuado. Eu creio, a Red Hat tirou do seu produto oficial na versão do Storage 2 dele, que não estava sendo muito funcional em si. Até o desenvolvedor, o Siegel, falou que em breve vai sair da versão, creio que já tenha, nas próximas versões não venha mais com cache tier, né? Então, provavelmente vai vir alguma outra camada aí, que utilizando aí no DM Cache, B Cache, alguma coisa desse tipo, eu espero. Mas atualmente, se no File Stories, eu estava utilizando usando o Journal como nos discos mais rápido, né? E creio que essa é uma implementação super funcional. No Blue Store tem um HAL, que a gente poderia colocar ele num disco mais rápido, né? Mas ainda não tem nada oficial, tipo, com um cache, que antigamente tinha um cache tier. Aí tem uma outra pergunta aqui. O binar será disponível depois, beleza. Então, ele é o Carlos, né? A diferença da LTS, a LTS tem um long time, ele tem um tempo de suporte maior. Você consegue ter atualizações, novos pacotes em um tempo maior do que as outras versões em si. Isso aí, se olhar na documentação em si do doc, você pode ter até mais informações, mas você tem uma que você tem 9 meses de suporte, a outra você vai ter 12, 24, entendeu? Essa é a diferença de uma versão, a outra versão normal, que você vê o Crack para Luminous, por exemplo. Você tem um tempo maior de suporte, mais fixo, mais bug fix e etc. Acho que é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar aí o nosso webinar, mas o canal está aberto aí. Pode mandar o e-mail aí, brunocarvalho@tivt.com. O link vai ser disponibilizado, a gravação também. Qualquer dúvida que eu puder ajudar aí, pode entrar em contato. É muito conteúdo, é muita informação, para muito pouco tempo. A gente tenta passar rápido, a gente tenta ao máximo explicar, mas de repente uma outra coisa passou, que não entendeu, pode entrar em contato, que a gente vou estar disponível para ajudar. Tem no meu blog também, brunocarvalho.net, pode acessar, tem muita coisa bacana lá, pode enviar e-mail. E eu vou estar encerrando aí agora, já que não tem mais nenhuma pergunta. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos aí.